Relatos vividos. Hoje, acompanharemos 3 contos incríveis que retratam relações interpessoais. Conto 1. Era uma tarde de quinta-feira, e o sol, preguiçoso, já se escondia por trás dos prédios da universidade. As folhas secas, carregadas pelo vento, formavam pequenos redemoinhos no pátio, criando um ritmo próprio que contrastava com a tensão que se desenhava na sala de aula. A primeira prova de cálculo havia sido devolvida, e, como sempre, as reações eram um espetáculo à parte. Ao adentrar a sala, o cheiro de julgamento estava no ar. Não era apenas o suor nervoso de alguns ou o perfume barato de outros. Era algo mais denso, intangível, uma mistura de euforia para uns e desespero para outros. Aqueles que tinham se saído bem estavam mais falantes, olhos brilhando, como se fossem os donos do mundo. Estavam ansiosos por comparar notas, dividir erros mínimos e celebrar seus acertos como se fossem troféus conquistados com sangue e suor. No entanto, havia um outro grupo, o grupo dos silenciosos. Eram os que haviam sido engolidos pela prova, devorados por suas próprias expectativas e pela crueldade dos números. A nota abaixo de 5 era uma sentença, e para um deles, a vergonha tinha um número específico: 0,75. Ninguém precisava dizer o nome. O alguém, como o chamavam, era um anônimo na boca de todos, uma lenda negativa criada em questão de minutos. E lá estava ele, sentado no fundo, tentando se fazer menor, quase invisível. Seu olhar estava perdido, fixo em algum ponto indefinido na mesa, enquanto suas mãos brincavam nervosamente com a caneta. Era como se aquela nota, aquele 0,65, tivesse deixado uma marca profunda, uma cicatriz invisível que ele carregaria para sempre. Após a aula, enquanto os outros alunos saíam rindo e discutindo suas notas, ele se aproximou de mim, os ombros curvados, como se o peso do mundo estivesse sobre eles. Seus olhos evitavam os meus, e sua voz saiu num sussurro quase inaudível. Professor, eu sou o cara do 0,75. A confissão parecia arrancar um pedaço de sua alma. Era como se admitir o fracasso fosse o pior castigo que ele poderia ter. Explicou, gaguejando, que havia subestimado a prova. Achou que poderia dar conta, mesmo sem estudar seriamente. Começou a se preparar apenas no fim de semana anterior, acreditando, com a arrogância típica dos jovens, que era capaz de dominar tudo em poucas horas. Eu não sabia que era impossível, professor, disse ele, com um sorriso amargo nos lábios. Agora eu sei. Houve um momento de silêncio. Senti o peso da responsabilidade sobre meus ombros. Aquele aluno que agora se encontrava diante de mim era mais do que uma nota ruim. Ele era um adolescente, ainda tateando na escuridão, buscando um sentido para a vida, para si mesmo. E naquele momento, a prova de cálculo parecia ter arrancado de suas mãos a única coisa que ele achava que possuía: a capacidade de ser alguém. Não é o fim do mundo, comecei, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eu sei que parece, mas não é. Essa nota, esse 0,75, não define quem você é, e certamente não define quem você pode se tornar. Ele me olhou, finalmente encontrando meus olhos, como se estivesse buscando uma centelha de esperança. Vamos fazer o seguinte, continuei, tentando soar encorajador. Vamos trabalhar juntos. Você tem muito potencial, e eu acredito que o ajuste necessário é menor do que você pensa. Às vezes, um tropeço é o que a gente precisa para começar a correr de verdade. Ele assentiu, ainda desconfiado. Mas havia algo diferente em seu olhar. Talvez fosse o início de uma nova compreensão, de que a vida é feita de altos e baixos, e que cada erro pode ser uma oportunidade para crescer. Eu vou te ajudar a conseguir mais de 8 na próxima prova, prometi. Mas você precisa fazer a sua parte. Dedique-se, não só para provar que pode, mas para provar a si mesmo que é mais forte do que essa nota. Ele sorriu, um sorriso tímido, mas genuíno. E naquele instante,
eu soube que, de alguma forma, algo havia mudado. Aquele 0,75, que antes era uma sentença, começava a se transformar numa lição de vida. O caminho para a redenção seria longo, mas a jornada já havia começado. Quando ele saiu da sala, ainda cabisbaixo, mas com um novo brilho nos olhos, fiquei ali, refletindo sobre a fragilidade da juventude e sobre o papel que temos, como professores, de não apenas ensinar fórmulas e teoremas, mas de ajudar a construir vidas. E naquele dia percebi que, assim como ele, eu também aprenderia muito com essa jornada. Conto 2. Nunca fui do tipo que ostenta, pelo menos nunca me considerei assim. Meus gostos sempre foram simples e minha vida, rotineira. Naquela manhã, acordei decidido a me dar um presente. Algo pequeno, mas significativo. Após anos de dedicação no trabalho, achei que merecia uma recompensa. Um relógio. Nada de luxo extravagante, mas algo que pudesse simbolizar o tempo que investi em construir a vida que tenho. Cheguei à joalheria ainda cedo. O lugar era discreto, o tipo de loja que não chama a atenção, mas que esbanja elegância em cada detalhe. As vitrines brilhavam sob a luz suave e os relógios reluziam, cada um com sua própria história, esperando para ser contado. Entrei na loja, me deixando envolver pela tranquilidade do ambiente. Enquanto observava as peças, me deparei com um relógio de ponteiro simples, mas com uma beleza singular. Era discreto, como eu queria, mas ao mesmo tempo emanava uma presença que eu não conseguia ignorar. Fechei os olhos por um instante e imaginei aquele relógio em meu pulso, acompanhando-me nas minhas jornadas diárias, marcando cada momento com precisão e constância. Decidi por aquele. Não era de uma marca famosa, nem custava uma fortuna. Era apenas o suficiente para mim. Fiz a compra e me senti satisfeito, como se aquela pequena aquisição trouxesse consigo um sentido de renovação. Ao sair da loja, fui surpreendido por um homem que estava postado do lado de fora. Vestido de maneira simples, segurava um cartaz que promovia uma campanha de doações para famílias carentes. Ele se aproximou com um sorriso contido e uma expressão de quem tinha algo importante a dizer. "Com licença, senhor", começou ele, a voz carregada de um misto de seriedade e compaixão. "Já parou para pensar quantas famílias o senhor poderia alimentar com o dinheiro desse relógio?" Fiquei paralisado por um instante, pego de surpresa pela pergunta. Olhei para ele, depois para o relógio recém-adquirido em meu pulso e senti um turbilhão de emoções. Naquele momento, a alegria que sentira há poucos minutos se transformou em uma confusão de pensamentos. O homem estava certo? Eu estava sendo egoísta? Poderia eu, com aquele dinheiro, ter feito algo mais significativo? Essas questões passaram pela minha mente em um piscar de olhos, mas logo uma clareza tomou conta de mim. Respirei fundo, olhei nos olhos do homem e respondi, com a mesma tranquilidade que sentira ao escolher o relógio. Eu já estou alimentando as famílias dos funcionários dessa joalheria, a família do fabricante, e, se pensar bem, esse dinheiro já ajudou a alimentar muitas famílias. Cada pessoa envolvida na criação e venda desse relógio depende do trabalho que faz para sustentar os seus. Não se trata apenas de quanto se gasta, mas de como o dinheiro circula, tocando vidas de formas que muitas vezes nem imaginamos. Ele me olhou por um longo momento e percebi que não era exatamente a resposta que esperava. Talvez ele pensasse que eu me sentiria culpado, que doaria o valor para sua causa ali mesmo, mas isso não aconteceu. Não por falta de compaixão, mas por acreditar que cada um de nós contribui para o mundo de maneiras diferentes. Despedimo-nos cordialmente e eu segui meu caminho, mas aquelas palavras continuaram a ecoar na minha mente. A pergunta dele ficou comigo, não como uma dúvida, mas como uma reflexão profunda sobre o valor que damos às coisas, às nossas escolhas e ao impacto que elas têm no mundo ao nosso redor. Durante todo o dia, enquanto realizava minhas tarefas, olhava para o relógio no meu pulso e cada vez mais ele me lembrava daquela conversa, daquele encontro inesperado que me fez repensar o sentido do consumo, do dar e receber. O relógio, que antes era apenas um objeto, se tornou um símbolo de algo maior, uma lembrança constante de que, por trás de cada pequena ação, existe uma cadeia de vidas, uma rede invisível que conecta todos nós. À noite, antes de dormir, voltei a pensar naquele homem e em sua causa. Talvez ele tenha encontrado outra pessoa disposta a doar,
alguém que naquele momento estivesse em condições de ajudar mais diretamente. Mas naquele dia, o meu papel foi diferente. Eu contribuí de uma forma que talvez ele não pudesse ver, mas que ainda assim teve o seu valor. E assim, aquela pequena compra, aquele gesto que parecia tão simples, ganhou uma nova dimensão. Não se tratava apenas de ter um novo relógio, mas de reconhecer que, em cada escolha que fazemos, há um mundo de possibilidades e responsabilidades. Nunca mais vi aquele homem, mas sua pergunta, de certa forma, ficou comigo, me lembrando constantemente de que o valor das coisas vai muito além do que se pode ver à primeira vista. E o relógio, que a princípio era apenas um presente para mim mesmo, tornou-se um lembrete diário de que, em tudo o que fazemos, sempre há um impacto que vai além do que imaginamos. Talvez o homem não tenha saído daquele encontro com o que esperava, mas eu, definitivamente, saí transformado. Conto 3. Eu sempre fui um cara tranquilo, daqueles que evitam conflitos a todo custo. Prefiro deixar pra lá do que esquentar a cabeça. Mas naquele dia, o destino parecia ter outros planos para mim. Era uma tarde quente, e eu estava voltando da academia, o suor ainda escorrendo pela testa, as pernas meio trêmulas depois do treino pesado. Montado na minha bicicleta, me dirigia para casa, já imaginando o banho refrescante que me esperava. O caminho era sempre o mesmo. Algumas ruas mais tranquilas, depois um cruzamento movimentado que eu conhecia de cor. Chegando ao tal cruzamento, como de costume, parei para deixar 2 carros passarem. Até então tudo normal, mas assim que comecei a atravessar, senti mais do que vi. Um carro, um maldito Voyage cinza, vindo em minha direção. Não estava rápido, mas rápido o suficiente para que meu coração disparasse. Instintivamente, pulei da bicicleta, tentando evitar o pior, mas ainda assim fui atingido. O impacto me jogou para o lado, e por um segundo o mundo ao meu redor se tornou um borrão de som e movimento. Caí de pé, um pouco cambaleante, mas inteiro. Olhei rapidamente para a bicicleta. A corrente tinha saído, mas nada além disso. Um suspiro de alívio escapou dos meus lábios. Poderia ter sido muito pior. Foi quando a porta do Voyage se abriu, e um senhor de idade saiu do carro. Ele parecia ter uns 70 anos, com o rosto enrugado e os olhos estreitos de raiva. Caminhou até mim sem ao menos perguntar se eu estava bem e começou a vociferar apontando para o capô do carro que exibia um arranhão fino, quase insignificante. "O que você fez no meu carro? Olha só isso!" ele gritou com a voz carregada de indignação. Por um momento fiquei sem palavras. Eu acabara de ser atropelado e ele estava preocupado com o carro? Senti uma fúria crescendo dentro de mim, algo que raramente experimentava. Era uma mistura de susto, adrenalina e indignação. E então, explodi. "Você tá me cobrando por um arranhão depois de me atropelar?" Gritei de volta. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las. "Olha onde você está dirigindo, seu velho sem noção!" O bate-boca foi instantâneo. Ele gritou de volta. Eu respondi com mais força ainda. No meio da rua, em plena luz do dia, estávamos ali, 2 estranhos completamente imersos em um conflito absurdo, sob os olhares curiosos de pedestres e camelôs que trabalhavam nas proximidades. Foi então que o velho, em um movimento que eu nunca esperei, caminhou até o porta-malas do carro e começou a remexer. Meus olhos se arregalaram ao vê-lo puxar de lá um pedaço de pau, que ele segurava com uma firmeza inquietante. Ele deu alguns passos na minha direção e, por um segundo, o absurdo da situação me deixou paralisado. "Se você me agredir com isso, eu te quebro a cara!" Gritei, o sangue fervendo nas veias. E era verdade. Eu estava completamente preparado para revidar. Não importava a idade dele. Naquele momento tudo parecia justo, necessário até. Ele me encarou e por um instante vi a hesitação em seus olhos. Por mais que eu estivesse tomado pela raiva, algo dentro de mim ainda lutava para manter a razão. Sabia que bater em um idoso, por mais enfurecido que estivesse, só faria de mim um covarde. E honestamente, eu não queria ser esse tipo de pessoa. Quando ele finalmente recuou, eu também dei um passo para trás, deixando a tensão se dissipar, ainda que aos poucos. Ele voltou ao carro murmurando insultos enquanto eu o observava. A vontade de partir para cima dele ainda queimava em meu peito, mas eu me segurei. Enquanto ele ia embora, os camelôs se aproximaram, alguns me cumprimentando, outros me dando tapinhas nas costas.
Todos ali tinham testemunhado o que acontecera e, pelo que parecia, estavam do meu lado. "Você tá bem, cara?" Um deles perguntou genuinamente preocupado. Eu estava. Fisicamente, pelo menos. Mas, por dentro, sentia como se algo em mim tivesse mudado. A fúria, a tensão, a adrenalina, tudo aquilo começou a se dissipar, dando lugar a uma estranha sensação de vazio. Olhei para a bicicleta mais uma vez, ajustei a corrente e, com um aceno de agradecimento aos que vieram me ajudar, montei novamente e segui meu caminho. Enquanto pedalava de volta para casa, o coração ainda acelerado, não consegui deixar de pensar no que havia acabado de acontecer. Por um momento, tinha estado à beira de perder o controle, de me deixar dominar por uma raiva que não era típica de mim. E embora tivesse mantido a calma o suficiente para não fazer nada de que me arrependesse, aquela experiência me deixou uma marca invisível, uma cicatriz na minha alma. Cheguei em casa finalmente, e enquanto a água quente do chuveiro escorria pelo meu corpo, me senti grato por ter saído ileso, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. O velho do Voyage seguiu seu caminho com um carro arranhado e, talvez, com um ego ferido. Eu, por outro lado, carreguei comigo uma lição inesperada sobre controle, raiva e o fino limite entre a razão e a violência. Naquele dia, percebi que, às vezes, a maior força está em saber quando não lutar. E, por mais que a vida nos teste, é nas pequenas escolhas que definimos quem realmente somos. Pois bem, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificações para não perder histórias excelentes como esta. Valeu!